Eu quero compartilhar com vocês essa noite a respeito do servo de sangue. O que você pensa quando eu digo servo de sangue? Certamente não vem muita coisa à memória, mas eu acredito que nos próximos minutos o Espírito Santo de Deus que está dentro de você vai te revelar algumas coisas profundas, algumas verdades da palavra de Deus, que com certeza vai edificar a sua vida, vai te entusiasmar, vai te encorajar a exaltar ainda mais o nome de Jesus Cristo. Se você puder abrir a sua Bíblia, está lá em Samuel, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 6 também, no Antigo Testamento. Nós vemos a história de Obed-edom. Quem já ouviu falar de Obed-edom aqui? Aleluia. Vamos falar um pouquinho mais de Obed-edom hoje. 2 Samuel capítulo 6, versículo 6. Nós vamos ler até o versículo 13. Diz assim: E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os 2 bois a deixava pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira a rotura em Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Então temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses, diga 3 meses. E abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros e cevados. Aleluia, aleluia. Esse texto ele fala a respeito de Obed-edom, fala a respeito da arca de Davi, e fala a respeito de um acontecimento no momento em que se transportavam a arca, amém? No momento anterior, numa semana anterior, nós falamos a respeito da arca de Davi, a importância da arca, do que se tinha dentro da arca e o que representava a arca de Deus. E hoje eu quero falar um pouco mais a respeito dessa introdução, aonde Davi tinha um desejo, um sonho alinhado ao coração de Deus em levar a arca para a cidade de Davi. Ao levar a presença para a cidade de Davi, a presença de Deus para a cidade de Davi, nós vemos algo acontecendo nesse sentido. Nós lemos alguns versículos onde nós percebemos Obed-edom, no qual é um personagem misterioso na palavra de Deus. E quando nós olhamos para conhecer a história de Obed-edom, nós percebemos que a Bíblia não fala muito ao seu respeito, mas nós entendemos também que de uma maneira muito rápida ele se tornou importante, pois foi depois de receber a arca na sua casa que Davi conseguiu levar para Jerusalém. Então o que aconteceu? Davi foi buscar a arca. No momento em que Davi busca a arca, ele vai transportar a arca. Uzá toca na arca e de uma maneira inadequada, então o Senhor se ira, fulmina, Uzá morre. E no momento que morre, Davi se desespera, o pessoal se desespera, eles olham para o lado, não havia outra casa, só havia a casa de Obed-edom lá exclusa, e ele pega a arca da aliança e deixa lá para Obed-edom. E aí depois Davi recebe a notícia dizendo: Obed-edom, nesses 3 meses, ele está prosperando. A vida de Obed-edom mudou. E aí Davi recebe essa notícia, corre para lá,
pega a arca e de uma maneira diferenciada agora ele transporta a arca, no qual a cada 6 passos ele oferece um sacrifício. Amém? Mas a pergunta aqui é: por que ele foi tão abençoado? Quando se fala do Obed-edom, por que ele foi tão abençoado pela arca? Enquanto Davi, um homem segundo o coração de Deus, tentou transportar aquela arca, e um daqueles que estavam com ele morreu. Para compreendermos isso, nós precisamos primeiro entender algumas coisas, entender o contexto de Obed-edom, no qual ele aparece e vem com toda essa força na cena no qual nós estamos olhando agora. Quando nós olhamos para a história, nós vemos que nos dias de Saul, ninguém se importava com a arca da aliança. No momento em que o rei Saul ele estava reinando em Jerusalém, ninguém estava preocupado com a arca da aliança. Mas Davi ele decidiu então trazer de volta essa arca para Jerusalém. E como nós já sabemos, a arca é um símbolo do nosso Senhor Jesus, o Emanuel, a presença de Deus no meio do povo. Amém? Existe presença de Deus hoje em nosso meio. Existe um Espírito que habita em vós, um Espírito de Jesus, que hoje escolheu você como trono de Deus. Mas quando nós voltamos para a história, nós vemos Davi, no qual ansiava pela bênção de Deus. Davi, no qual desejava a bênção de Deus, mas não somente a bênção de Deus para ele. Entenda isso, Davi ele desejava a bênção de Deus para o povo dele. Davi ele desejava a presença de Deus para aqueles no qual ele liderava, para qual ele cuidava, para aqueles no qual ele estava lá para servir. E a palavra de Deus diz em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 5, diz as escrituras que Davi ajuntou ali o povo, e eles decidiram buscar a arca da aliança. Eles decidiram buscar na casa de Abinadab. A arca estava lá perdida. 2 Samuel 6,5 diz: e Davi e toda a casa de Israel festejava perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, como também de harpas, como saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. Próximo versículo. E chegando à eira de Nacon, estendeu-os a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois deixaram a pender. Próximo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, Deus o feriu, e ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Então aqui nós percebemos que Davi desejava a presença de Deus, amém? Assim como eu acredito que você deseja a presença de Deus, como você anseia pela presença de Deus na sua casa, na sua família. Esse era o desejo de Davi, era isso que Davi queria. Ele tinha um anseio, e esse anseio de Davi pela presença de Deus era um anseio correto. Ele queria trazer a arca para dentro da nação. Muitas vezes você clama, você deseja, você anseia em trazer a presença de Deus para o grupo de pessoas no qual você está envolvido. Muitas vezes você clama e deseja trazer a presença de Deus para dentro da sua casa, para junto dos seus filhos, para junto da sua esposa, ou você que é esposo, para junto do seu marido. E nós entendemos que hoje também nós precisamos trazer, mas nós precisamos trazer Cristo de volta para o centro da vida da igreja. É uma luta muito constante, aonde desejam tirar Cristo do centro e trazer a força, trazer o mérito. Mas hoje nós desejamos não trazer somente Cristo para o centro da igreja, mas nós precisamos trazer cada dia mais em revelação ao Espírito de Deus que hoje habita em nós, Cristo para as nossas vidas, Cristo para as nossas decisões, Cristo para a maneira no qual nós pensamos. Mas o que Davi não entendia, amados, no momento em que ele desejava trazer a presença de Deus, é que a obra de Deus deve ser feita da maneira de Deus. É que aquilo que Deus tem para a nossa vida tem que ser feito da maneira dele.
sendo guiada por Ele, sendo guiada pelo Espírito de Deus que hoje habita em nós. E nesses versículos que nós lemos, nós vemos que Davi, ele tinha colocado a arca, num carro de boi. Ele desejava transportar a arca no carro de boi, e esta foi a maneira no qual os filisteus fizeram também, e devolveram a arca para o povo de Israel. E ele percebeu que os filisteus haviam feito dessa forma, e ele desejou fazer da mesma. Mas o que Davi não entendeu é que Deus havia permitido que os filisteus fizessem e agissem dessa forma, porque eles não conheciam e não tinham revelação da aliança. Mas Davi não poderia seguir ali o exemplo deles. Quando os bois tropeçaram e Uzá tentou segurar a arca, Uzá também tinha uma intenção boa naquele momento. Aquela arca era algo precioso para eles. É a presença de Deus. Nós zelamos pela presença de Deus. E mesmo ele tendo uma intenção boa, mesmo assim, ele morreu diante do Senhor. A palavra de Deus, quando nós estudamos e nos aprofundamos, nós vemos que os nomes que lá estão são nomes significativos para nós. Existe significativo em cada nome na Bíblia. E Uzá significa força. Diga força. Uzá significa, o significado do nome Uzá é força. Muitos devem conhecer a metralhadora de Israel, uma metralhadora israelense chamada Uzi. Amém? Conhece? Já ouviu falar? Muitos conhecem. É uma arma potente, é uma arma forte. E por isso essa metralhadora chama Uzi, né? Que é o mesmo sentido de usar. E muitos afirmam, amado, que o segredo para ter a presença de Deus é louvor e adoração. Para se ter a presença de Deus é necessário ter louvor, é necessário ter adoração. Porém, eu quero te mostrar na palavra de Deus que não havia falta de louvor naquele momento. Não faltava música naquele momento. Não faltava dança naquele momento. O verso 5 diz que Davi e todo o povo cantavam ao Senhor. E mesmo assim houve morte. Cantando, dançando, louvando, e mesmo assim houve morte. É claro que o louvor e a adoração, amados, eles estão envolvidos com a presença de Deus, mas eles não são o segredo, eles não são a chave. Infelizmente existe muito louvor sem o senso da graça de Deus. Existe muita adoração sem o sangue de Jesus, sem exaltar Jesus, sem declarar o nome de Jesus. O que impediu Davi de trazer a arca foi a força humana representada por Uzá. Amém? Amém? Eles estavam levando até o momento que o boi tropeçou, e no momento que o boi tropeçou, Uzá tentou segurar, e na hora que tentou segurar, ele representou toda a força no qual eles estavam usando naquele momento para transportar a presença de Deus. Segundo Samuel 6:8, nós vemos se o louvor, o ministério está baseado na força do homem, não haverá a presença de Deus. Mas se estiver baseado na graça de Jesus Cristo, aí a coisa vai. Em 2 Samuel 6:8 diz: e Davi se contristou porque o Senhor abrira a rotura em Uzá, e o chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Próximo versículo. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a presença do Senhor? Ele diz a arca do Senhor, mas é o mesmo que ele está dizendo: como virá a mim a presença do Senhor? A graça de Deus, amada, ela não é retirada por causa do pecado do homem, como muitos dizem.
Mas a graça de Deus, ela é retida por causa da força do braço do homem. E a Bíblia, ela deixa isso muito clara. A graça de Deus é maior que o pecado, amém? Onde abundou o pecado, aleluia. A graça de Deus é maior que o pecado, mas a força humana, ela pode parar o mover de Deus. E nós temos alguns exemplos bíblicos de quando o Pai enviou o Filho. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal forma, amou o universo de tal forma que enviou o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aquele que renunciou à glória, ele desceu, e no momento que ele desceu, a palavra de Deus diz que quando ele encontrou, ou uma prostituta veio a Jesus, ele recebeu, ele a recebeu, pois a graça era maior que o pecado dela, amém? Por que Jesus recebeu aquela prostituta? Porque a graça de Deus era maior que o pecado daquela prostituta. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que quando os publicanos, que eram naquela época, os publicanos naquela época eram como os políticos corruptos dos nossos dias de hoje, amém? Os publicanos eram como os políticos corruptos dos nossos dias de hoje. Eles foram até Jesus, e no momento que eles foram até Jesus, o Senhor Jesus os recebeu, amém? Por que o Senhor Jesus os recebeu? Porque a graça de Deus é maior do que os pecados deles. E nós ouvimos, amados, em nosso dia a dia, nós ouvimos constantemente pessoas dizendo coisas como: o pecado parou o mover de Deus, o pecado apagou o avivamento. Mas se o pecado pode parar o avivamento, então ele nem mesmo poderia ter começado, pois o pecado já estava lá. Então eu quero trazer luz para que possamos compreender que na verdade o avivamento cessa quando o homem traz a lei, quando o homem traz os seus controles humanos e o seu esforço natural. As únicas coisas, amado, que pode são situações no qual as pessoas acham que tem força suficiente, e isso paralisa aquilo no qual Deus está se movendo para manifestar a sua presença. As pessoas, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que as únicas pessoas que não puderam receber do Senhor Jesus foram aquelas que se achavam fortes. As únicas pessoas que não extraíram nada de Jesus no momento que Jesus estava na terra eram aquelas pessoas que se diziam santas, boas perante as outras pessoas. E para aqueles que presumiam ter alguma justiça própria, a graça não podia fluir. E é assim ainda hoje. E quando nós olhamos para Davi, em vez de Davi avaliar aonde tinha errado, Davi simplesmente decidiu levar a arca para outra pessoa. Em vez de Davi se voltar às escrituras e tentar entender o porquê o mover e a presença de Deus não estava fluindo na direção dele, ele se encheu de medo e levou a arca para a casa de, diga, Obed-edom. Ele teve medo, ele não entendeu o que estava acontecendo e levou a arca para a casa de Obed-edom. Em 2 Samuel 6,10 diz: Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez como se fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. E eu quero te mostrar, amado, que Obed-edom, na verdade, ele era um servo do sangue.
Assim como o tema dessa mensagem, talvez você não tenha muita clareza quanto a isso, mas Davi estava com medo, Davi estava com raiva, Davi estava se sentindo humilhado diante da situação no qual estava acontecendo, e ele certamente concluiu que a arca era muito perigosa. E no momento em que ele achou que a presença de Deus ali era muito perigosa, ele clamou: como trarei a mim a arca de Deus? Assim eles mandam que leve a arca para aquela casa que estava próxima. Então os soldados batem a porta e dizem: Senhor Obed-edom, acredito eu, nós precisamos deixar a arca aqui na sua casa. Talvez até Obed-edom tenha perguntado: por que vocês estão trazendo a arca aqui para minha casa? E aqueles soldados disseram: porque a última pessoa que tocou nela morreu. A história não registra, mas acredito eu estas coisas. Mas o que nós vemos, amado, é que quando Obed-edom abre a porta da casa dele para receber a presença de Deus, para receber a arca, durante os 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-edom, Deus abençoou a sua casa. E Deus não somente abençoou a sua casa, como tudo o que ele tinha. Nós temos um historiador muito conhecido que escreveu um livro a respeito dos hebreus, não os hebreus da Bíblia, mas um livro a respeito dos hebreus, que se chama Joséfo. Ele é um historiador judeu, e ele diz que Obed-edom, amados, era uma pessoa pobre, mas 3 meses, em 3 meses, diga 3 meses, em 3 meses ele se tornou uma pessoa rica, por causa da arca. O Senhor não somente levou a presença para dentro da casa dele, como o Senhor levou conhecimento, como o Senhor deu a ele estratégias de negócio, como o Senhor trouxe a revelação do tamanho do presente que ele estava recebendo naquele momento. A bênção que Obed-edom recebeu, amado, não foi algo interior no coração, onde ele teve uma revelação no seu coração, e algo ficou ali guardado para ele, e ele diz: mudou algo na minha vida. Eu estava preso, eu estava triste, eu estava magoado, eu tinha raiva do meu pai, da minha mãe, mas hoje eu estou liberto. O que Obed-edom recebeu na casa dele, com a presença de Deus, não foi algo interior no seu coração, mas o que Obed-edom recebeu na casa dele foi algo no qual as pessoas podiam ver. Diga ver. Porque as pessoas procuraram Davi e disseram a Davi a respeito daquilo que elas estavam vendo na casa e na vida de Obed-edom. Era notório. Aquilo que Obed-edom recebeu era visível, notório e visível era a bênção na casa de Obed-edom. Amém? É maravilhoso quando nós somos abençoados de uma forma que todos podem ver e são obrigados a reconhecer que o Senhor é conosco. Quando nós olhamos para a história de José lá no Egito, nós vemos que Potifar, está escrito, Potifar viu que o Senhor era com José, porque ele era próspero, diz a Bíblia. Potifar viu que o Senhor era com José, porque ele era próspero. E no mesmo princípio, todo o povo viu que a bênção e o favor de Deus estava sobre Obed-edom. Mas não somente Obed-edom, mas estava sobre Obed-edom e sua casa, por causa da arca, por causa da presença de Deus.
E Deus abençoou aquela casa, amados, e eu quero trazer essa luz, quero trazer a existência, porque foi de uma forma tão extraordinária, diga extraordinária, é a forma como o Senhor deseja abençoar você, extraordinária, porque naquela mesma noite Obed-edom acorda, e o medo desaparece, e ele sente algo maravilhoso, acredito eu. Ele diz: eu sempre quis esse sentimento, mas eu nunca tinha sentido antes. Ele começa a sentir amor, um amor perfeito, um amor perfeito que acaba com todo medo. Ele fica maravilhado e sente a presença de Deus como um aroma no ar. Há um prazer e uma paz na casa que nunca houve antes. Obed-edom acorda de manhã e todos os seus filhos estão obedientes. A sua esposa está mais afetuosa. Todos os filhos começam a tirar 10. E o senhor e a senhora Obed-edom estão ainda mais apaixonados um pelo outro. Estão cada vez mais criativos. E do nada, começam a ganhar mais dinheiro, como nunca ganharam antes. Começam a fazer novos negócios que nunca fizeram antes. Começa a fazer parcerias com outras pessoas, no qual nunca fizeram antes. No momento em que eles iam fazer uma venda, a pessoa falava: e se eu fizer mais isso, mais isso, mais isso? A venda pode ser aumentada. Obed-edom olhava para o jardim, e as suas plantas estão ficando enormes, e elas agora têm um sabor ainda mais saboroso. As pessoas passam na frente da casa e ficam maravilhadas com o mover de Deus ali. As pessoas iam até a casa de Obed-edom e até gostavam de ficar lá, pois sentiam algo especial naquela casa. Qual é o segredo da bênção de Obed-edom? E assim às vezes é na nossa vida, amado, porque talvez quando se fala de prosperidade, de bênção, você vai por um parâmetro no qual você não consegue reconhecer aquilo que você já tem. Mas quando você, aparentemente, se comparando ao Obed-edom, você começa a perceber que os seus negócios têm prosperado. Você começa a olhar para o seu relacionamento com a sua esposa e percebe que o relacionamento está mais afetuoso. Você começa a olhar para os teus filhos e percebe que existe algo diferente na tua casa, diante dos seus filhos, a maneira como eles olham para você, a maneira como eles te obedecem. É porque a presença de Deus está contigo. Muitas vezes nós achamos que está distante, mas não está. Muitas vezes nós achamos que está na vida do outro, mas não está. Qual é o segredo da bênção de Obed-edom? E aí nós podemos olhar novamente para o nome, e olhar para o nome de Obed-edom e entender o significado do seu nome. Obed significa servo, diga servo. Obed significa servo em hebraico. E Edom significa vermelho, diga vermelho. Então na tradução literal seria servo vermelho, amém? Servo vermelho, assim seria esse significado, mas não faz muito sentido. Mas a coisa ainda fica mais clara e mais bonita quando nós vamos olhar e entender o que significa Edom, e é uma palavra derivada de Dan, que significa sangue. Adão, por exemplo, no original ele é Adam, que em hebraico significa vermelho como sangue. Assim nós podemos dizer que o nome Obed-edom significa servo do sangue, amém? Servo
do sangue. Então você começa a ter um aparato, começa a ter um pouquinho mais de luz nesse momento. E quando nós falamos de servos do sangue, nós estamos aqui já nesse momento trazendo luz para o nome de Obed-edom, servo do sangue. E agora nós começamos a descer um pouquinho mais e a entender que quando nos tornamos servos do sangue, nós temos a sua presença. Amém? Mas servo por quê? Porque a arca estava sendo carregada, Uzá tocou, morreu, os soldados levaram para a casa de Obed-edom, e no momento em que colocaram a arca na sua casa, o que ele fez? Ele serviu, ele abriu a sua casa para a presença de Deus, ele abriu a sua casa para que a arca e a presença de Deus fosse colocada lá, ele se colocou à disposição para servir. E a prova, amados, que nós temos a interpretação correta nesse momento, é o fato de que a primeira vez que Davi tentou levar a arca, havia louvor, mas não havia holocausto. Entretanto, na segunda vez, além do louvor que Davi fez, que quando ele foi a segunda vez buscar, lá na casa de Obed-edom, havia louvor, mas também havia sacrifício, holocausto a cada 6 passos. O Senhor Jesus é a videira verdadeira, amém? Gênesis 49:11. Na cruz, amado Jesus, ele foi moído, ele foi prensado, e como resultado, o vinho intoxicante da sua vida foi liberado sobre nós. Em Gênesis 49 diz que o sangue é o sangue de uvas. Diz assim: e ele amarrará o seu jumentinho. Jesus entrou de jumento, sim ou não? Sim. E aí nós começamos a ver algo a respeito de Jesus, e diz: ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta a cepa mais excelente, e ele lavará a sua roupa no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Mas o que é mais impressionante aqui, amados, é quando nós olhamos para Obed-edom, e nós vemos Obed-edom como o Geteu. Mas quem é o Geteu, João? O que significa isso? Nós olhamos para Obed-edom, amados, e não vemos somente o significado do nome, não vemos somente a posição dele em se colocar, em receber a presença. Ainda há algo sobre Obed-edom que você precisa saber, que precisa ser mencionado aqui esta noite, porque ele era Geteu, ou seja, da cidade de Gate. Muitos mestres, muitos estudiosos ainda dizem que ele era um levita da cidade de Gate-rimon, porque muitos, amados, não querem admitir que ele não poderia ser de Gate. Eles não querem admitir que ele era ali de Gate. Muitos estudiosos não querem admitir isso, porque essa cidade é uma cidade filisteia, de onde era Golias. E quem era Golias? O inimigo de Davi. Pois nesse caso teriam que admitir, amados, que Deus abençoou um gentil antes de abençoar Davi. Mas eu quero te dizer, foi exatamente isso que aconteceu. Davi, havia um trono, havia uma promessa, havia uma unção, havia um chamado, havia muita coisa para a vida de Davi. Mas antes de Deus abençoar Davi, Deus abençoou aquele que era da família do seu inimigo, Obed-edom, o Geteu. Em Lucas capítulo 4, versículo 25, amado, nós vemos que essa é a maneira como Deus se manifesta, essa é a maneira como Deus expressa o seu caráter, o seu amor e a sua presença. Em Lucas 4, 25, diz assim: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias,
quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Próximo. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. Ele está dizendo assim, Jesus está narrando a história e dizendo, naquele momento havia muitas mulheres ali de Israel, mas não foram elas no qual Deus atendeu, mas Deus atendeu uma viúva, no qual era uma gentia. Amém? Jesus está mostrando a face do Pai para aquelas pessoas, e ele começa a narrar isso, e ele continua dizendo, próximo. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Ele está dizendo, senão Naamã, o gentil. Jesus está trazendo a face do Pai ali, e dizendo, no tempo de Elias havia muitas viúvas com fome, mas Deus escolheu a gentia. No tempo de Eliseu havia muitos leprosos ali, mas Deus escolheu Naamã, o gentil. E no momento que nós olhamos para a história, na manifestação da presença de Deus levada pela arca, ali está a expressão e o DNA de Deus, aonde Deus, antes de manifestar na vida de Davi, Deus abençoa um gentil, Obed-edom. Mas quando Jesus começa a narrar isso, amado, o povo fica irado. Mas por que o povo fica irado? Porque aquela viúva não era judia, ela era fenícia. Naamã também não era de Israel, mas ele era da Síria. O que significa isso? Significa que nenhum nem outro tinha participação nas promessas de Israel, mas mesmo assim foram os únicos, diga os únicos abençoados. O que significa isso? Significa que eles não mereciam, e mesmo assim receberam. Talvez seja esse o seu sentimento, que talvez você não mereça, tem falhado, tem errado, mas eu quero te dizer que o Senhor está pronto para que você receba. Ele está pronto para derramar sobre a sua vida. O Senhor deu um exemplo de provisão e cura para 2 pessoas que não eram de Israel. Mas o que o Senhor queria dizer com isso? Ele estava dizendo ao povo assim: não pensem que vocês merecem pelo fato de estarem aqui essa noite. Não pense que são melhores pelo fato de estarem aqui essa noite. Quando você reconhece que não merece, e mesmo assim vai a Deus para receber, como Naamã e como a viúva fizeram, então você obtém do Senhor aquilo que está pedindo. Nunca confie no quão bom ou quão obediente você é para merecer as bênçãos de Deus. Nós também devemos, como igreja, nos lembrar de que as 2 pessoas que Jesus disse que tinham uma fé muito grande na palavra do Senhor, como nós já falamos em outra ocasião, era a mulher cananeia e o centurião romano, 2 gentios. É por isso que eu quero te mostrar, amado, que havia um favor de Deus sobre a vida de Obed-edom. A bênção sobre Obed-edom foi tão evidente, diga evidente, aleluia. Fala por irmão que está do seu lado, fala: a bênção de Deus vai ser evidente na sua vida, irmão, ainda mais, mais e mais e mais, mais e mais. A bênção de Deus foi tão evidente na vida de Obed-edom, que foram avisar Davi. Davi estava no trono, Davi estava lá no seu cantinho, Davi estava ali cumprindo as suas tarefas diárias, e foram até Davi e disseram: Davi, você não sabe o que está acontecendo na casa de Obed-edom? Aquele homem está prosperando, as coisas estão acontecendo lá, que 3 meses esse homem viveu.
Creio que nesse momento Davi ficou um pouco enciumado, porque há muito tempo ele queria a presença. Desde pequeno ele se ouvia a respeito da arca e da presença de Deus. E quando ele assumiu, nós já falamos anteriormente, o coração dele estava alinhado com Deus em trazer a presença para Jerusalém. E ele disse: essa bênção não pode ficar apenas em uma casa. Vamos buscar a arca na casa de Obed-edom, para Jerusalém, e para que a bênção esteja sobre essa nação. Um homem de visão, um homem que não queria ali, eu só estou preocupado com a minha casa, com o meu casamento, com o meu trabalho, com a minha célula, com o meu... Não, é um homem de visão, um homem que falou: não, aquela casa está sendo abençoada, mas vamos trazer para que a nação seja abençoada. Vamos compartilhar a grandeza de Deus, o amor de Deus, a provisão de Deus. Em 2 Samuel 6,12, avisaram o rei Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem, diga tudo que ele tem, aleluia, tudo que ele tem, por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. E eu imagino, amados, que quando Obed-edom ouviu Davi bater a porta de sua casa, bateu um desespero nele, bateu uma tristeza. Ele falou: meu Deus, e agora? É tudo que eu tenho, agora que eu encontrei sentido na vida, agora que eu estou falando: meu Deus, isso é maravilhoso demais, eu sempre esperei por esse momento toda a minha vida, e agora estão batendo na minha porta para buscar de volta. Era maravilhoso demais ter a presença de Deus em sua casa. E por causa disso, sabe o que Obed-edom se tornou? Ele se tornou o porteiro do tabernáculo para guardar a arca. Porque quando Davi foi buscar a arca na casa dele, bateu e falou: eu vim buscar a arca. Ele disse: você vem, mas eu vou junto. Você pode levar ela para onde você quiser, mas para onde for a presença de Deus, eu vou também. E aí ele pergunta para Davi: onde é que você vai guardar aqui? Aí Davi fala: eu vou guardar dentro do tabernáculo. Ele fala: eu posso ficar na porta? Eu posso ficar bem pertinho e trabalhar aqui todos os meus dias da minha vida? E ele se torna o porteiro do tabernáculo. Ele vai embora, ele deixa tudo para trás, a sua casa, a sua história, tudo aquilo que estava acontecendo ali, toda aquela bonança, ele deixa tudo aquilo para trás e fala: onde for a presença eu vou junto. E ele e toda a sua família foram com a arca para Jerusalém. Em 2 Crônicas 15:17, se a arca vai, eu vou com ela. E aí Davi levanta Obed-edom para ser o porteiro do tabernáculo. Ele seria o guardião da presença de Deus. Que título, hein? Gostaria de ter? O guardião da presença de Deus. Gostoso, hein? Eu vou guardar para que a presença de Deus nunca saia daqui. Eu vou guardar para que a presença de Deus sempre esteja na minha casa. Eu vou ser o guardião para que a presença de Deus sempre esteja na minha célula. Eu vou ser o guardião da presença de Deus nos grupos dos meus amigos. Nós lemos em 2 Crônicas 15:17: os altos, porém, não foram tirados de Israel, contudo o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Próximo. E trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado: prata, ouro e os vasos, os utensílios. Agora são os porteiros que decidem quem pode entrar na presença de Deus e quem não pode. Eles são sensíveis a tudo aquilo que está acontecendo. Os próprios filhos de Obed-edom também foram servir no tabernáculo. Em 1 Crônicas 16:5, mas agora não eram mais eles o porteiro, apenas porteiro, mas agora eles também se tornaram músicos, e foram designados a ministrar na presença da arca.
Assim como nós temos hoje, pessoas que não somente ali são guardiões da presença de Deus, mas pessoas que estão aqui conosco, nos auxiliando a ministrar louvores diante da presença de Deus. Mas o que eu quero que você entenda, amado, que agora o filisteu, agora o gentio, agora aquele que não tinha o favor de Deus, não tinha as bênçãos de Deus, agora o Obed-edom não somente foi apontado como um levita, mas também está tocando a harpa para Deus. 1 Crônicas 16:5 diz: Asaf, o chefe, o Zacarias, o segundo, e depois dele, Jeiel, e Semiramote, e Jeiel, e Matitias, e Eliabe, e Benaia, e Obed-edom, diga Obed-edom, Obed-edom e o Jeiel, com aluudes, e com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolos. Mas reparem nesses nomes, amados, porque eles eram pessoas que nasceram lá. Todos esses nomes são pessoas que estão envolvidas, e aí nós vemos todo esse aparato. E se nós continuarmos lendo, veremos como Deus abençoou Obed-edom. Ele teve 8 filhos, e todos eles se tornaram homens maravilhosos. Todos eles se tornaram homens maravilhosos. 1 Crônicas 26:4. Eu quero mostrar para ti. 1 Crônicas 26:4. Diz: e os filhos de Obed-edom foram Semaias, o primogênito, Josabade, o segundo, Joá, o terceiro, Issacar, o quarto, e Natanael, o quinto. Próximo. Emiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Peuliteai, o oitavo, porque Deus tinha abençoado a casa inteira, a família inteira, todos os filhos. 1 Crônicas 26:8. Passa mais um, isso, mais um, isso. Todos estes foram dos filhos de Obed-edom, eles e seus filhos. Olha isso, Obed-edom, os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Amém? Nós estamos vendo 3 gerações, aí a gente começa a ver, todos esses foram dos filhos de Obed-edom, eles e seus filhos e seus irmãos. Olha isso, a família inteira envolvida agora, homens valentes de força para o ministério. Ao todo são quanto? 72 eita glória, hein? Pensou nisso? Às vezes a gente fica aqui, eu, minha casa, minha esposa, minha filhinha, né? 72 pessoas envolvidas, tudo por quê? Porque o servo do sangue abriu sua casa, olhou para a presença e disse: é isso que eu quero, é aqui que eu vou pôr a minha vida, é aqui que eu vou pôr os meus dias. E aí todos começam a ser abençoados junto com ele. Os irmãos, os primos de Obed-edom também viraram porteiros. E sabe o que é mais engraçado, amados? Que todos eram filisteus. Todos eram da família do inimigo de Davi. Todos eram da família de Golias, que foi derrotado quando Davi ainda era garoto. Todos eram filisteus, todos eram inimigos do povo de Deus. Isso que é engraçado, amados, porque eram 72 inimigos do povo de Deus. E Deus começa a abençoar, porque não tem força, porque não tem mérito, mas tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Não é porque você faz, mas é porque você crê no sangue que foi derramado na cruz por você. É porque eles creram na presença de Deus. Quando todos eles, esses 70 e poucos que nós lemos, 72, eles perceberam, descobriram o quanto o Senhor é bom. O Senhor é bom, não é? Todo o tempo o Senhor é bom. O Senhor é bom. Eles foram completamente transformados. Eles tiveram as suas vidas completamente transformadas. O que a arca trouxe para eles? O que a presença de Deus trouxe para eles? Trouxe criatividade.
A arca de Deus trouxe expansão de conhecimento para esse povo. E isso é exatamente o que o favor de Deus faz. Quando recebemos, Ele muda tudo. Tudo. Nós vamos passar uma eternidade inteira descobrindo o quanto recebemos, o quão maravilhoso Ele é na nossa vida. Vamos passar uma eternidade percebendo isso. Ele é bom, Ele é maravilhoso. Meu Deus, eu falei aqui, eu errei ali, mesmo assim o caminho está aberto para mim. A bênção está sobre a minha vida, e não a bênção hoje, mas a bênção do futuro também, já está sendo derramado, determinado para você. E aí sabe o que o Davi faz, amados? Davi, ele se torna o servo do sangue também. Ele aprende o princípio. Mesmo homens de Deus, mesmo às vezes mulheres de Deus, elas esquecem de ler a palavra de Deus. Mas naqueles 3 meses, Davi certamente pesquisou, e ele descobriu que os levitas é quem deveriam carregar a arca nos ombros. Mas apesar disso, apesar dos levitas carregarem a arca no bolso, no ombro, bolso não, no ombro, ele fez algo que não tinha feito antes, e ele foi sacrificando ao Senhor. Ele foi sendo servo do sangue. Sabe quem nós somos hoje, amado, como igreja? Nós somos esses sacerdotes que carregam a presença de Deus. Nós somos esses sacerdotes que carregam a arca de Deus. Isso é um quadro, amado, de um campeão sendo levantado pelos seus companheiros. E a palavra de Deus diz que nós fomos chamados como sacerdotes para levantar o Senhor Jesus, a verdadeira arca, a verdadeira presença. Em 2 Samuel capítulo 6, versículo 13, diz: quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. 6 passos. Em Queriate ficava a 12 quilômetros de Jerusalém, amados, 12 quilômetros de distância, e durante 12 quilômetros, a cada 6 passos, Davi resolveu oferecer o sacrifício. Sabe o que ele se tornou? Ele se tornou radical com sangue. Ele falou: eu quero sangue. É o sangue que vai preparar esse caminho para que a gente chegue com a presença de Deus. É só o sangue de Jesus que abre o caminho para a presença de Deus. É só o sangue de Jesus que possibilita de nós sermos prósperos, de nós sermos abençoados pelo Pai. O servo do sangue nos traz uma condição para que nós sejamos radicais ao sangue de Jesus e não venhamos abrir mão, porque a pergunta é: tem sangue nisso? Tem as mãos de Jesus nisso? Tem o sacrifício de Jesus nisso? Porque se tiver, eu estou dentro, porque tem presença. Eu creio que isso deve apontar para nós, porque caminhamos a cada 6 dias e no 7º nós participamos da ceia, ou pelo menos deveríamos participar. Mas o que eu sei é que é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo nós estamos aqui exaltando Ele de novo, glorificando o nome dEle de novo. Sabe o que nós somos hoje? Nós somos servos do sangue, e bebemos do sangue de uva para termos vida. Nós somos servos do sangue e bebemos desse sangue de uva que está escrito lá em Gênesis 49:11, para que a vida de Jesus habite em nós, flua através de nós. A palavra de Deus diz que Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Mas ele dançava de que forma? Vestido com uma estola sacerdotal de linho.
Por que ele fazia isso? Porque ele era rei, mas ele se colocava diante do sacerdote, ele se colocava como sacerdote diante de Deus, mesmo sendo rei. Perceba isso, um rei colocava uma estola sacerdotal, mesmo sendo rei, ele se colocava diante de Deus como sacerdote, e isso certamente aponta para nós, pois hoje somos reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Fala para esse irmão que está do seu lado, fala: você é rei e sacerdote. E que a revelação do servo de sangue, que venhamos ter cada dia mais essa revelação do servo de sangue. O que é a revelação de ser servo de sangue? É eu e você estarmos confiados na justiça de Deus em Cristo Jesus. Quando nós confiamos na justiça de Deus em Cristo Jesus, devemos agir com fé, fluir com fé, como sacerdotes. E neste contexto, o louvor e a adoração certamente terão um impacto, e é a expressão de resultado de nós termos o favor, as bênçãos de Deus e a presença do Senhor entre nós. Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Te louvo, Senhor, pela vida dos nossos irmãos, pelos ministérios que nos servem, servos do sangue. É isso que nós somos, servos do sangue. Eu declaro uma semana extraordinária na sua vida, de revelação e conhecimento de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém.